BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende. Inteligência de negócios, ou Business Intelligence, é o processo de coleta, organização, análise e interpretação de dados para apoiar a tomada de decisões estratégicas dentro de uma empresa. Utilizando ferramentas e tecnologias específicas como dashboards, análises preditivas e mineração de dados, o BI transforma informações brutas em insights acionáveis, permitindo que gestores identifiquem tendências, otimizem processos, melhorem a eficiência operacional e antecipem desafios do mercado. Dessa forma, a inteligência de negócios ajuda os escritórios a serem mais competitivos e orientados por dados. Este é o tema de hoje no BD Law, podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou o seu host, Gabriel Bidini, especialista em desenvolvimento de negócios no mercado jurídico, e estamos aqui com Marco Antônio Gonçalves, profissional de gestão de negócios especializado em marketing, vendas e tecnologia, Martech, com 25 anos de experiência no mercado jurídico, abrangendo diferentes funções em uma ampla gama de projetos e iniciativas, muitas vezes em conexão com escritórios de advocacia globais e consultorias e organizações estrangeiras. Ele é pós-graduado em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas. Marco Antônio, além disso, é sócio fundador da Betwix e Managing Director da DCM Insights no Brasil. Marco, seja muito bem-vindo e obrigado por topar o nosso convite. Maravilha, Gabriel. Eu que agradeço. Feliz demais em estar aqui para contribuir. Enfim, vamos lá, vamos em frente. É isso aí. Marco, conta um pouquinho da sua trajetória pra gente, como você foi parar nesse mercado. Maravilha. Bom, são 25 anos que eu já estou apenas no mercado jurídico, mas antes disso eu, iniciei uma graduação em administração de empresas e ainda durante essa graduação eu fui estagiar na IBM e lá tive contato com internet. E internet é um negócio que a gente está falando de 95, tem muito tempo atrás, então eu fiquei completamente alucinado com o conceito de internet. Naquela época era tudo meio que mato. Sim. E passei a focar completamente nisso, fui trabalhar em provedor de acesso, tive uma empresa bastante embrionária de hospedagem de sites e esse foi bem meu início, tá? Uma coisa bem tecnológica. Eu dava aula sobre TCP/IP, DNS, servidor de correio, servidor de web e tudo mais. E foi isso, num desses trabalhos, inclusive em São Paulo, no Mackenzie, na área de TI do Mackenzie, que eu fui convidado a integrar um escritório de advocacia de volta ao Rio, né? Enfim, eu sou carioca desde sempre. E eu entrei nesse escritório em 99, eu entrei pela porta da tecnologia. Legal. E fiquei alguns anos trabalhando com projetos associados à tecnologia, enfim, especialmente site, internet, naquela época ainda era uma novidade, alguns projetos tecnológicos usando, enfim, o conceito de internet, intranet. Em algum momento, e se a gente pensar que um site é uma ferramenta de marketing, em algum momento, nesse escritório, eu transicionei para o marketing. E, ao fazer isso, eu levei a tecnologia comigo, até porque eu tenho um background tecnológico por influência do meu pai, que remonta, enfim, aos anos 80, quando eu tinha 9, 10 anos de idade. O que seu pai fazia, desculpa? Engenheiro eletrônico, mas entusiasta de tecnologia. Foi um entusiasta de informática ali nos anos 80, quando ele comprou um Apple II numa viagem que nós fizemos para Disney. Isso foi em 1980, julho. Que da hora. Então, assim, eu sempre tive muito contato com tecnologia. Então, quando nesse escritório eu migrei para o marketing, eu levei tecnologia comigo. E daí em diante eu segui com o marketing jurídico, né? É meio redundante, mas enfim, marketing jurídico. Mas sempre levando a tecnologia comigo, que eu entendi que era um diferencial, nem todo mundo entendia. Então, de lá para cá, eu sigo com marketing. Em algum momento, eu agreguei o desenvolvimento de negócios, o BD, mas sempre com a tecnologia como pano de fundo. Então, tá aí, acho que de forma resumida.
como é que eu fui parar nesse mercado no qual eu já estou há um quarto de século. Tô velho. Que beleza, mano. Sensacional essa história, cara. Esse daí do Apple II eu achei muito bacana, não sabia dessa história, não. E, Marco, então vamos lá direto ao ponto. O que é inteligência de negócios aplicada ao mercado jurídico e como ela pode transformar a forma como os escritórios gerenciam as suas estratégias comerciais? Maravilha. E o bacana é que quando você abriu o podcast, você, de certa maneira, já respondeu uma boa parte dessa pergunta. Sim. E eu acho que quando a gente fala de inteligência de negócios, a gente está falando de um recurso tecnológico que ele pode ser dedicado a gerar essa inteligência acionável, ou ele pode estar embutido no seu sistema corporativo, no seu sistema jurídico, no seu CRM, no seu funil de vendas, enfim. Acho que hoje a gente já está no momento em que o BI, né, de Business Intelligence, ele já se encontra diluído nos diferentes sistemas que a gente tem ou poderia ter. Claro, não é regra, a gente tem que sempre entender o que a gente tem dentro de casa. Então, eu acho que no final do dia, assim, resumindo de uma maneira muito simples, o que você tem de um lado são os dados que você coleta nos seus diferentes sistemas. E o BI, a inteligência de negócio, ela entra para você pegar esses dados e gerar o que eu chamo de inteligência acionável. Claro, no mínimo, você vai poder aprender muito sobre o seu negócio, sobre o seu escritório, olhando esses dados históricos, sei lá, dos últimos 2, 3 anos. Também não adianta olhar 10, 20 anos atrás, porque o mundo já era outro. Mas se você levanta a inteligência acionável dos últimos 2, 3 anos, você aprende muito. Só que o BI, ele não existe para você, vou aprender sobre o meu negócio, vou ter uma cultura geral sobre o meu negócio. Não, isso é o mínimo, né? Um aprendizado. O que você quer é, legal, o que eu faço com esse aprendizado? Por isso que é inteligência acionável. É um aprendizado que você vai pegar e você vai transformar em uma estratégia, em um foco de atuação. Acima de tudo, eu gosto de falar em clareza de direção, porque hoje a gente vive num mundo em que você tem um monte de gente aí nas redes sociais vendendo certeza de tudo. Olha, a maneira certa de fazer é assim, venha comigo que eu vou te ensinar como é que faz. Se você não faz desse jeito, você está errado. Só que, cara, isso aí é uma falácia. E por melhor que sejam os seus dados, por melhor que seja a inteligência derivada deles, o que você tem que buscar é mais clareza de direção. Não tem como você ter certeza, mas você tem que ter uma clareza que te diga, olha, toma aquela direção e vá avaliando, de repente aquela direção vai dar certo. Então, no final do dia, é isso. Você quer gerar uma inteligência acionável que vai te ensinar muito, mas que você vai converter em ação concreta. Porque se isso não te leva a lugar nenhum, então você não precisa levantar essa inteligência. Então você tem que converter isso em ações concretas que você vai acompanhar de perto. E isso tem muito a ver também com tomada de decisão, você poder ter mais precisão nas decisões que são tomadas, menos achismos. E, acima de tudo, a gente está falando de atuação proativa. Ou seja, não é você ficar ali sentado na sua mesa, seja você um advogado mais júnior ou mais sênior, ou especialmente um sócio, né? Inteligência de negócios é uma ferramenta para sócios, principalmente aqueles que estão à frente do negócio, ainda mais se eles estiverem envolvidos na gestão do escritório. Então a ideia é que eles, em vez de eles ficarem parados ali, sentados, perdidos no trabalho jurídico do dia a dia, passivamente aguardando que novos negócios surjam, que eles tomem a dianteira e saiam para o mercado para gerar novos negócios proativamente, mas tendo um mínimo de base de que direção eles devem tomar para, quem sabe, ter mais acertos do que erros. Então, eu diria que, em linhas gerais, é isso. Que mais? Aqui a gente pode falar também um pouquinho da geração de negócios, no sentido de que, quando ela é proativa, ela dá muito, mas muito trabalho. Então, como advogado não gosto de perder tempo, eu acho que a vantagem de você trabalhar com inteligência acionável é você otimizar o tempo disponível para que você possa melhor canalizar, direcionar os seus esforços. Porque, basicamente, geração de negócios proativa é tempo. Então, com inteligência acionável
de pano de fundo, isso vai garantir que você use melhor o seu tempo. E ao utilizar melhor o seu tempo, e a gente vai falar em mais detalhes o que você vai fazer com esse tempo, tudo indica que você vai maximizar os seus resultados no médio e longo prazo. Porque essa inteligência de negócios que a gente está falando aqui é para amparar a geração de negócios. E geração de negócios é uma atividade de paciência, não é uma atividade que traga resultados imediatos. A não ser, e essa é uma observação importante, Claro. a minha atuação de 25 anos no mercado jurídico é eminentemente com advocacia empresarial. Então, os meus exemplos eles vão ser sempre para a advocacia empresarial, mas tudo é adaptável de uma forma ou de outra. Uhum. Mas se você pensar numa advocacia pessoa física com viés mais de commodity, ou mesmo uma advocacia empresarial também com viés de commodity, aí você talvez consiga ter resultados mais rápidos no seu dia a dia para o seu BD proativo. Mas é um tipo de trabalho que você precisa ganhar na quantidade, porque é um outro perfil. Então, assim, minha experiência é muito mais focada em venda de trabalho jurídico para empresas, trabalho jurídico mais complexo, mais artesanal, que tem todo um processo de venda que, infelizmente, não se resolve em uma semana. Existem as exceções, mas eu diria que é isso. Sensacional, Marco. É bacana que você traz um ponto que é... Não existe uma fórmula para o sucesso, né, Marco? Cada um tem o seu jeito de fazer e é um mix, né? E eu queria saber, Marco, também qual que é o principal desafio ao implementar essa área no escritório, né? Essa área ou essa forma de pensar, né? Como você preferir. Bom, falemos em desafios, porque são muitos. Eu acho que a gente tem que começar do começo. Por favor. Não adianta eu querer gerar uma inteligência de negócios incrível e maravilhosa se eu não tenho os dados necessários. Então, acho que é muito importante você entender que dados que eu preciso capturar nos meus sistemas, inclusive se o meu sistema suporta a captura desses dados que eu quero, que eu desejo, que eu almejo. E eu sempre penso que menos é mais, não adianta querer abraçar o mundo, eu acho que você tem que ser mais objetivo e tem muito a ver com perguntas, você saber perguntar, quais são as perguntas para as quais você quer resposta, então em torno disso você consegue identificar que dados que você precisa. E uma vez que você identifica os dados, o grande desafio, talvez, que é o grande problema que todo mundo fala, enfim, temas para palestras, painéis, artigos, livros, seminários inteiros, é os dados em si, a qualidade desses dados, a regularidade com que você registra, né, você captura esses dados, o quão completos são esses dados no momento de coleta, ou se eles eventualmente são complementados posteriormente, mas no final do dia, quando você tem lá os teus dados armazenados, eles têm qualidade, e a gente sabe que você precisa de mão de obra para garantir que você vai ter esses dados, tanto na ponta de alimentação, quanto na ponta de registro, manutenção, complementação, enriquecimento. Você tem várias maneiras de você lidar com isso. Inclusive, a inteligência artificial pode ajudar nessa parte de complementar os dados, mas eu penso que o toque humano ele sempre se fará necessário, porque a inteligência artificial ela vai automatizar muita coisa, mas existem limites. Precisa ter alguém olhando o que está sendo armazenado. Então, eu diria que um desafio grande é você, do lado dos sistemas, é você garantir que você vai ter bons dados, os dados que te interessam, registrados. Enfim, é todo um processo, saber quais dados capturar, garantir que esses dados vão estar lá, gravados da melhor maneira possível. Não é para buscar perfeição, mas você precisa ter algo que seja suficientemente bom para que seja posteriormente útil para a geração de inteligência acionável. E em algum momento você precisa gerar inteligência e fazer alguma coisa com ela, porque é aquilo que eu falei. Você não está gerando inteligência para você ter cultura geral sobre o seu negócio. É legal saber o que está funcionando, o que não está funcionando, que serviços são mais demandados, como é que os softwares estão performando. Legal, mas assim, só para saber,
Não, é preciso fazer algo com essa informação, tomar decisões, definir estratégias, focos de atuação. Então, eu diria que um desafio é você efetivamente pegar essa inteligência acionável e acioná-la. Porque a inteligência, ela não é acionável por si só. Ela precisa que os sócios e outros profissionais de gestão no escritório, né, deem as mãos para colocar essa inteligência em ação, tomar decisões, criar uma estratégia, um plano, traduzir o plano em ações concretas, de repente usando uma ferramenta colaborativa, acompanhar as oportunidades no CRM/funil de vendas, etc. Se você não coloca nada em ação, nada acontece. Então, eu diria que o desafio ele envolve tanto o lado dos dados, você garantir que você tem os dados que você precisa, quanto, uma vez que você gera inteligência a partir desses dados, você coloque essa inteligência em ação. E acho que, só para fechar essa temática, o grande desafio, e você sabe isso tão bem quanto eu, que nos escritórios se fala muito sobre, porque vamos fazer, vamos acontecer, porque é assim, porque é assado, mas na hora do vamos ver, da execução, enfim, eu não sei se é aquela coisa do deixa que eu deixo, um não faz esperando que o outro faça e vice-versa, mas a verdade é que não se faz nada ou muito pouco, porque é mais fácil você seguir no fluxo do dia a dia e, sei lá, relativamente esperar que as coisas vão acontecer, que elas vão se resolver magicamente. E a gente sabe que não é assim, cada vez vai ser menos, o mercado está muito concorrido. Você tem muitos escritórios jovens, não necessariamente na idade dos seus sócios, mas em termos de fundação, que estão mais ousados, estão mais modernos, com uma cabeça diferente, com mais tecnologia de apoio, uma tecnologia mais robusta, e estão botando em prática isso que a gente está falando aqui, ou seja, inteligência acionável, então esse acionável é o que vai ser, vamos colocar e vamos aprender, porque não basta também você colocar inteligência em ação e achar que tudo vai funcionar às mil maravilhas, você tem que acompanhar e ver o que vai dar certo, legal, queremos mais do que está dando certo, mas essa parte aqui não deu certo, o que podemos aprender com isso e alimentar, né, a nossa base de inteligência para que a gente possa fazer melhor, possa fazer diferente e tudo mais à medida que a gente siga avançando, porque é um processo, não acaba mais, é um processo contínuo que a gente está sempre melhorando. Marco, que tipo de insights podem ser extraídos dos dados para melhorar a gestão de clientes e a prospecção de novos negócios em escritórios de advocacia? Bom, eu diria que, até na linha do que eu tenho compartilhado, o céu é o limite. Mas você precisa ter esse céu devidamente armazenado no seu sistema, senão você não vai conseguir extrair nada de muito relevante. Mas se a gente pensar no histórico recente do escritório, os últimos 2, 3 anos, o que você quer é transformar isso numa inteligência acionável, como eu já falei inúmeras vezes, certamente vou continuar falando, esse é um termo que eu gosto muito, inteligência acionável. Eu gostei. O que você quer aqui... Não, legal. maravilha. O que você quer aqui é... A inteligência acionável, o que ela é? A inteligência em si, ela é a sua experiência acumulada nos últimos 2, 3 anos, seja lá o período que você analisar. O acionável, ele tem a ver com alavancar. É você alavancar a sua experiência acumulada, idealmente dos últimos 2, 3 anos. E essa experiência acumulada, ela vai te ensinar muito sobre os seus clientes atuais, aqueles que estão ativos, aqueles que estão inativos. E aí eu vou entrar bem naquele esquema de advocacia empresarial, ou seja, a gente está falando de empresas. Sim. Ou seja, onde que essas empresas estão localizadas? Né, as geografias. De que setores do mercado essas empresas vêm? Quais são os setores que se destacam? Se a gente voltar às geografias, quais são as geografias que se destacam? E as práticas jurídicas? Claro, isso vai depender muito do perfil do escritório. O escritório é menor, o escritório é maior, ele atua em mais áreas, menos áreas, mas enfim, que práticas estão sendo contratadas? E aí você tem aquela, um cliente grande, ele contrata uma única prática ou ele contrata 2, 3 ou mais práticas? Quais são os serviços efetivos que a gente presta? Quando que cada serviço começa, quando que ele termina, quanto que ele custou, qual foi o time envolvido, quanto que cada integrante do time investiu em termos de horas. Porque aqui tem uma observação importante, né? A gente tem muito aquela coisa de que só escritório grande que cobra por hora, mas cobrar por hora é uma coisa.
E é claro que para cobrar por hora, você precisa registrar horas. Mas independente se você cobra por hora, eu diria que é fundamental você ter os seus advogados registrando as horas trabalhadas, para que, independente de como você cobre o seu cliente, você aprenda, né? Mais uma vez, é o aprendizado, você aprenda como que os seus advogados estão investindo o tempo deles. Então é importante entender, olha, a gente aqui vende muito um determinado serviço jurídico. Então a gente já sabe que, em média, ele dura, sei lá, tantas semanas, mas nessas semanas você tem, sei lá, 10 pessoas investindo em média cada uma 10 horas. Sei lá, e a gente cobrou X por esse tipo de trabalho e a gente teve um lucro Y. Então, assim, tudo isso você pode ter no seu sistema, desde que você se programe para alimentar o sistema. Então, os insights vão muito nessa linha. Quais são os principais clientes, de que geografias eles vêm, quais são os setores representativos, as práticas mais demandadas, os serviços específicos, né, quando você pega a junção de uma prática cruzando com um cliente de um determinado setor, você tem um tipo de serviço, vamos pensar, um serviço tributário aplicado ao setor de petróleo e gás, você tem aí algo que de repente é recorrente. Isso pode ser um diferencial, porque quanto mais de um determinado serviço tributário você prestar para diferentes clientes do setor de petróleo e gás, isso significa que você tem uma experiência concreta do tributário aplicado a um determinado setor do mercado, no caso do nosso exemplo aqui, o petróleo e gás. Então, se você tem essa experiência, você não deveria usá-la, né, alavancá-la para conseguir mais clientes para esse mesmo perfil de serviço, esse mesmo combo de cliente de petróleo e gás, que tem uma determinada demanda tributária. Então, é muito sobre você conectar pontos. Eu gosto muito também desse exemplo de você conectar pontos. Quando a gente é criança, a gente tem aquelas revistinhas em que você tem os pontos e os números. Então, a gente segue os números e forma lá um desenho. Na vida adulta, os pontos eles continuam existindo, mas eu diria que eles são meio que espalhados, né, 3D, 4D, né, ao longo da nossa volta, ao longo do tempo, só que eles não são numerados. Então, cabe a nós fazer a conexão e ver que tipo de desenho que dá. E quando a gente fala de inteligência de negócios, é basicamente isso que a gente está falando. Você está gerando, né, os insights são diferentes pontos, e como é que eu conecto esses pontos para me dar uma inteligência maior que vai me facilitar em processos de geração de negócios lá na frente. Porque eu acho que quando a gente fala de geração de negócios, existe um pouco também aquela coisa de nós queremos novos clientes. Só que, e os seus clientes atuais? Os clientes atuais, eles, em geral, eles podem ser uma verdadeira mina, tá, de ouro. Só que se você não fizer nada, você vai ficar na dependência do que esses clientes trouxerem, né, levarem para você, para o seu escritório, para a sua área. É importante que você aprenda o que esses clientes têm feito no seu escritório, para que você possa oferecer mais para eles, e a partir da experiência que você tem com esses clientes, você direciona a prospecção de novos clientes fora do escritório. Ou seja, é para isso que você tem que entender quais são as principais localidades, quais são os principais setores, porque, voltando ao exemplo, se você tem uma tremenda experiência em tributário aplicado ao setor de petróleo e gás, por que você vai prospectar novos clientes em, sei lá, questões contenciosas no mercado de varejo? Se você não tem experiência nenhuma com isso, por que você vai, sabe? Então, assim, a inteligência de negócios, você usa o teu momento recente, o seu histórico recente, para você saber no que você é bom, e isso servir de base para você mirar no que tem lá fora no mercado, para você ter precisão, clareza de direção, tudo aquilo que a gente já falou aqui. Então, eu vejo muito por aí. Então, assim, o céu é o limite, como eu falei. Eu dei aqui vários exemplos, eu poderia seguir dando mais exemplos, mas assim, não adianta, então eu vou agora voltar lá pro meu responsável de TI e pedir um relatório de clientes por setor e outro de clientes por geografia, claro, cruzando com faturamento. Faturamento é uma informação que você sempre vai ter.
porque acho que a única parte cadastral que realmente funciona nos escritórios é a parte de cobrança. Consequentemente, você vai saber quanto você cobrou, quanto você recebeu, etc. Agora, se você não tem uma boa informação de geografia, essa talvez seja mais fácil de ter. Sim, sim. Mas setor de mercado, se você não tem isso no cadastro dos clientes e você preenche, você não vai conseguir ter essa informação. Você vai ter que fazer um mutirão, definir uma taxonomia e agregar ela ao teu cadastro, e posso garantir, por experiência própria, que isso dá muito, muito, muito trabalho. Mas é por isso Vale que a eu pena. falo, exatamente, antes de ficar... E talvez até, acho que é um pouco sobre isso. Ao sonhar sobre a inteligência que você deseja, porque antes dela ser acionável, você tem que pensar na inteligência que você deseja. Então, antes de você pensar nessa inteligência que você deseja, ou ao pensar nela, levanta tudo que você quer, e a partir disso você olha para o teu sistema e avalia o que você tem, o que você não tem, o que você tem, mas que ninguém está preenchendo, porque eu não sabia que era para preencher. Então, acho que existem várias camadas para que você tenha bons resultados, mas, assim, eu diria que você tem que ir com o que você tem da melhor maneira possível e depois vai melhorando. Eu sei que a gente vai ter oportunidade de falar um pouco mais sobre isso, Sim. mas de maneira muito resumida, começa da melhor maneira, aos trancos e barrancos, e vai evoluindo, porque aquela coisa do avião já está voando, mas o motor parou, a asa meio que furou, mas vai consertando durante o voo e vai evoluindo. Assim que tem que Baby ser. steps, né? Com certeza, não dá para buscar perfeição, porque perfeição é algo que é meio que inatingível, só vai gerar problema. Ô, Marcos, tá dando uma aula, viu? Eu tava lembrando aqui, comecei a assistir recentemente a série A Fundação, né? Que é baseada no livro do Isaac Asimov. Uhum. E aí, engraçado que tem uma parte que eu lembrei muito disso, de saneamento de dados, né? Você vai lá, você falou do cadastro, tudo aí, você fala, não, parece simples, eu vou categorizar. Se você está numa pessoa só categorizando, zero problemas. Agora, se você está em 4 pessoas categorizando, começa a ter um pouco de problema. Porque como que você vai categorizar se cada um tem uma visão diferente? Porque um vai falar, não, o cliente está em tal mercado, mas outro vai falar, não, o foco dele é isso. Então, você começa a ter ali que não é tão simples assim. Não, não é. O que você traz é maravilhoso, Marco, assim, tô adorando mesmo aqui o nosso papo. Marco, eu queria saber como que a gente pode equilibrar também o conhecimento que os sócios têm com esses dados todos para a tomada de decisão. Você já falou um pouco disso, mas eu queria que você falasse um pouco mais, se puder. Eu acho que esse é um ponto importante. Eu nos meus projetos aí de geração de negócios com escritórios, eu pelo menos tenho um que ele é bem estruturado, e a primeira etapa, ela se chama inteligência. E quando eu apresento isso, né, durante as reuniões de trabalho, eu tenho uma interpretação até mais ampla do que a gente está conversando aqui, e que a gente está focado no conceito de inteligência de negócios, né, o BI, que tende a ser um sistema tecnológico, mas nesses meus projetos eu uso inteligência, a palavra inteligência, num sentido bastante amplo, como um somatório dos sistemas que o escritório tem, e, consequentemente, dos dados que estão ali dentro, combinados com os cérebros das pessoas que trabalham no escritório, especialmente os cérebros dos sócios. Então, quando você fala aí do conhecimento empírico dos sócios, a gente está falando exatamente dos cérebros desses sócios e de tudo que está ali dentro, dados, informações, conhecimentos, experiências, vivências e tudo mais. E eu vejo muito, assim, é legal você ter os teus sistemas com bons dados, gerando uma inteligência acionável que vai, de certa maneira, trazer precisão e detalhe, clareza de direção, aquilo que está na cabeça dos sócios, porque quanto mais sócio você tem no escritório, maior o desafio, né? Mais pensamentos não necessariamente olhando na mesma direção. Então, assim, a inteligência, ela complementa o que está na cabeça dos sócios de modo a minimizar achismos, vieses, aquelas opiniões do tipo, não, eu quero fazer assim porque eu quero, assim, não tem nenhuma base para fazer, não tem nada corroborando, mas, assim, é um desejo que o sócio tem, né? Eu costumava usar um exemplo em aula, lembrei aqui agora, né? Do tipo, como é que é a decisão do escritório / do sócio para abrir uma filial numa outra cidade? Vamos pensar, por exemplo, Vitória, Espírito Santo.
De repente está lá o sócio dormindo, aí de repente ele acorda. Ah, Vitória, Espírito Santo. Ah, precisamos abrir um escritório em Vitória. Não é assim que acontece. Você, obviamente, se você consegue ter acesso a informações históricas, você, de repente, é um escritório baseado no Rio de Janeiro ou em São Paulo, mas você repara, você levanta que você está tendo uma quantidade maior de clientes vindo de Vitória, Espírito Santo, e será que eu devo fazer alguma coisa a respeito? Será que eu devo já pular e abrir uma filial? Ou eu deveria arranjar um parceiro, de repente fazer alguma coisa intermediária, sentir melhor, tentar explorar mais antes de evoluir para uma filial? Então, acho que a ideia da inteligência que vem dos sistemas é dar precisão para o que se passa na cabeça dos sócios. Por outro lado, e aí indo, né, no ponto da sua pergunta, esse empirismo dos sócios, ele traz o contexto, o toque humano para o que você tem dentro dos sistemas. Porque dentro dos sistemas, os dados são muito frios. Você tem ali cliente tal, localizado na cidade tal, estado tal, ele tem contratado esses serviços, o sócio tal é responsável, e até agora faturamos X, lucramos Y, sendo que falar de lucro também pode ser um tremendo desafio. Mas, enfim, você tem dados muito frios. Claro que a inteligência acionável ela existe para gerar algo mais robusto em torno desses dados, mas o sócio ele tem o papel de dar o devido contexto e na hora de você tomar decisões, desenhar estratégias, definir qual é o foco que vai ser dado, eu acho que você tem os dois. Ou seja, você não olha para um dashboard e, tá aqui tudo que a gente está fazendo. Não, você pega aquilo ali e filtra exatamente pelo conhecimento empírico dos sócios e aí você produz a sua estratégia. Eu vejo muito por aí, né? Uma melhor tomada de decisão, mais robustez em tudo que se decide no dia a dia e, por favor, menos achismos, porque não dá mais. Eu acho que a gente não está há 20 anos atrás, quando eu comecei nesse mercado, a gente não está nem mais há 10 anos atrás. Nos dias atuais, você precisa gerenciar o seu escritório de advocacia como qualquer outro negócio que existe na face da Terra. E a regra, né, eu não gosto de falar de regra, mas assim, a gente sabe que a regra ela passa por você investir em gestão e gestão baseada em dados. Não só em preferências, em vontades e desejos que a gente sabe que tem de sobra na advocacia, mas você combina essas vontades, esses desejos com dados. E aí você vai ter algo mais preciso, mais corroborado pelo que você tem sido para os seus clientes e não naquilo que você acha. Então, acho que é muito por aí, você pavimentar uma estrada mais sólida, ainda que você nunca sabe se ela vai seguir reto, se ela vai desviar ali na frente, se depois de 1 quilômetro lá aí vai virar à direita, depois à esquerda, vai subir, vai descer, mas você vai poder construir essa estrada sempre entendendo que você está combinando dados concretos, né, inteligência gerada a partir desses dados concretos, com um contexto maior da experiência dos sócios que fazem o escritório ser o que ele é. Então você atende todo mundo, você atende os clientes, você atende os sócios, você atende o negócio e, acima de tudo, você respeita os dados que estão sendo registrados, desde que, é claro, eles estejam sendo registrados com o mínimo de qualidade. Mais uma vez, a gente não está buscando perfeição, a gente busca qualidade. Sim. E um mínimo de qualidade. Decisões mais acertadas, né, Marco? Exatamente, decisões mais acertadas. É exatamente isso. E, Marco, aproveitando, como que a gente mede o sucesso da implementação de uma estratégia baseada em inteligência de dados no mercado jurídico? É possível isso? Sim, dá muito trabalho, mas eu acho que hoje a gente tem muito mais condição tecnológica de fazer isso. Eu acho que, pensando, né, vamos Sim. pular toda a etapa que vem antes da estratégia, que a gente já falou bastante aqui, né? Você usa toda uma inteligência acionável e mais o que está na cabeça dos sócios para criar a melhor estratégia possível para o seu negócio, e essa estratégia ela precisa ser colocada em ação, senão nada acontece. Mas
Normalmente, quando você tem uma estratégia, o que você faz? Você converte ela num plano de ação, você traduz essa estratégia em iniciativas que você precisa colocar em ação. E hoje você tem um monte de ferramenta disponível no mercado, ao traduzir a sua estratégia num plano de ação, você pode registrar esse plano de ação, as iniciativas, enfim, quem vai ser responsável por qual ação, qual é o prazo, quem mais está envolvido, enfim, recursos que serão necessários, etc. Você consegue pegar isso e traduzir numa ferramenta como o Microsoft Planner, ou o famoso Trello, que é bastante popular. Você tem o Asana, você tem o Monday, ou seja, você consegue pegar um plano de ação e traduzir numa ferramenta colaborativa. Eu acho que o ponto mais importante dessas ferramentas é que elas são colaborativas, o que nos permite reforçar que a estratégia que a gente está discutindo aqui, o plano de ação, não é de uma pessoa. Você pode até ter um contexto em que é o indivíduo que está definindo a estratégia dele, o plano de ação, mas aqui na nossa conversa a gente está falando de estratégia de escritório, com foco em geração de negócios. Então, é uma estratégia que envolve sócios, advogados, profissionais de gestão. Então, quando você traduz essa estratégia em um plano de ação, e esse plano de ação ele é registrado numa ferramenta dessas que eu exemplifiquei, você vai ter, enfim, diferentes iniciativas, diferentes pessoas associadas, seja como líder, como participante, prazo e tudo mais. Então, no mínimo, não entrando no campo de resultados e até de oportunidades, você já vai ter a própria ferramenta como um meio de você acompanhar se as iniciativas estão avançando ou não, se elas estão em dia, se elas estão atrasadas, se elas já começaram, se elas estão em andamento. Essas ferramentas super simples, muitas com versão gratuita, elas te dão esse tipo de informação. Porque a gente está falando aqui de uma nova classe de dados, além de todos aqueles que a gente já falou, como cliente, localidade, cidade, estado, país, enfim, setor de mercado, prática jurídica, serviço específico e tanto mais. Aqui a gente está falando de prazos, de status. E quando a gente pensa que a gente está falando aqui de geração de negócios ela envolve, de maneira bastante simplificada, né? Você gerar oportunidades para depois você tentar converter essa oportunidade em um negócio concreto. É isso. Então, você tem um acompanhamento de oportunidades que você até pode improvisar e fazer dentro dessas ferramentas que eu listei, mas, idealmente, você já precisa usar um sistema de CRM/funil de vendas. Enfim, eu diria que é mais funil de vendas, e o CRM ele entra mais para você ter as informações de contato, quem é, qual empresa, representante, cargo, etc. Mas é o conceito de funil, onde você vai cadastrar as oportunidades que você tem no momento, né, no seu funil, nos diferentes estágios, para que você possa trabalhá-las a contento. Ou seja, essa oportunidade surgiu agora porque eu dei uma cutucada via LinkedIn no gerente jurídico de uma determinada empresa na qual eu estou de olho, e aí ele respondeu minha mensagem e ele gostou de um material que eu compartilhei e a gente ficou de marcar um café virtual. Então você registra lá no seu funil que é uma nova oportunidade com um contato estabelecido, alguma coisa assim, mas você vai ter outras que você, já tive reunião, foi pedida uma proposta. Então você começa a ter outras, digamos, métricas e indicadores que são dados no final do dia, que te dizem como é que a sua estratégia baseada em inteligência de dados ela está avançando. E se no final o que a gente quer é gerar negócios, então eu acho que o que mais nos interessa é saber sobre oportunidades. E aí você pode ter, enfim, contatos estabelecidos, reuniões agendadas, se é de um ponto de vista de oportunidade. Mas tem algo que é muito importante, que eu acho que são poucos os escritórios que fazem, que é quantas propostas a gente colocou na praça desde 1º de janeiro de 2025. Então, vamos lá, 2 de janeiro ou 3, já não lembro quando é que cai o 1º de janeiro, mas vamos lá. Desde o início do ano de 2025, quantas propostas foram geradas? Quantas foram aceitas? Quantas foram declinadas? Quantas ainda estão em aberto?
Dessas que estão em aberto, tem proposta que já está com mais de 60 dias? Quais que tem mais de 60 dias? Quais que estão entre 30 e 60? Quais que foram enviadas nos últimos 30 dias? Com isso, você, e tantas outras informações, você consegue acompanhar o seu funil e decidir, vou fazer um follow-up nesse potencial cliente em relação a essa proposta. Esse aqui, putz, o cara já tem mais de 60 dias e eu já cutuquei o cara várias vezes. Será que, enfim, brasileiro, enfim, latino é aquela coisa, né? Não gosta de dizer não, aí prefere não falar nada, e aí fica aquele vácuo. Mas eu diria que é muito importante você ir atrás das propostas sem resposta para obter uma resposta, e muitas vezes essa resposta não necessariamente é uma resposta negativa, mas se ela for uma resposta negativa, procure registrar no seu sistema de CRM, funil de vendas, por que ela foi declinada, e se ela foi aceita, também é importante registrar por quê. Porque às vezes, quando dá certo, ninguém quer saber por que deu certo. Deu certo, estou feliz, vou lá prestar meu serviço. Mas por que deu certo? É importante você entender, mas por que deu certo? Porque isso tudo gera aprendizado. Aprendizado em cima do qual você vai refinar todo o resto que você está fazendo, do qual depende disso. Porque a gente está falando de uma estratégia, aqui na sua pergunta a gente conversou com estratégia, essa estratégia a gente traduz em ação. Idealmente, essa ação vai derivar em resultados, porque é o que a gente busca no final do dia, e você tem N indicadores e métricas para você poder aferir que você está tendo resultados, e a partir desses resultados, você alimenta o teu sistema, né? Você retroalimenta o teu sistema, e que vai melhorar a qualidade da sua estratégia, que por sua vez vai melhorar a qualidade das suas ações, e por resultados, enfim, você fica como eu falei já, num processo que ele não tem fim. Isso é claro, se você é interessado no futuro do seu negócio, se você é preocupado com isso e você busca a melhoria contínua. Esse é o caminho, é como eu vejo. Sensacional. Marco, queria saber aqui como que a inteligência de dados pode ajudar na precificação do serviço jurídico. Sei que isso também não é fácil e é uma discussão bem interessante, mas queria saber a sua opinião. Olha, precificação, eu vou dar aqui um pouco da minha opinião, não Claro, é assim, uma área que eu tenha muito conhecimento, mas já vi muita coisa acontecendo. Mas eu acho que a precificação, ela pode ser feita de várias maneiras. Eu acho que tem aquela que é feita na orelhada, no feeling, no que eu acho que o outro lado vai pagar, no que eu acho também que vai me custar, e muitas vezes isso não dá muito certo, né? Eu cobro X e me custa 2X, e eu não me toquei disso, porque eu não conheço o meu escritório, não sei como é que as coisas são na prática. É isso mesmo. Mas eu diria que você usa os teus sistemas e a consequente inteligência acionável para você ter método nesse processo. Porque se você registra informações como que trabalhos que eu estou fazendo, quanto que eu cobrei, quanto que eu recebi, sei lá, vai que deu desconto, quanto que custou efetivamente, para isso é preciso você ter um registro de horas de todos os advogados e, sei lá, outros profissionais que porventura tenham trabalhado naquele serviço, né? Isso tudo tem que estar sendo armazenado no seu sistema. E aí você multiplica isso por tantas vezes que você já fez determinado tipo de serviço, e aí você está criando uma memória. Porque quando você começa, você não tem memória, mas a partir do momento que você vai registrando, olha, eu fiz esse trabalho aqui, né, teve todo esse contexto aqui, custou tanto, enfim, para o cliente, e para mim teve esse custo aqui, eu tive um pequeno lucro, mas aí numa segunda vez eu já fui mais eficiente, envolvi menos pessoas, elas foram mais otimizadas, e aí, enfim, você pode, né, tem todo um universo aí de uso de tecnologia / inteligência artificial no apoio ao trabalho jurídico, mas, enfim, a ideia é que você crie memória dos teus trabalhos nos seus sistemas, para que você possa identificar trabalhos que você faz com mais recorrência, e aí você gerar uma inteligência que, antes de ser acionável, ela é meio que um retrato, ela é uma média do que você tem feito num determinado tipo de serviço, para você saber, esse serviço, ele dura quanto tempo? Ele demanda quantas horas de trabalho? Geralmente, com que combinação de advogados eu uso? Quantos sócios, quantos advogados mais sêniores, quantos advogados mais júniores, eventuais estagiários e etc. Porque você precisa ter essa memória. Uma memória concreta, que não seja só aquela do cérebro que eu já mencionei aqui.
É importante você ter o cérebro, e o cérebro ele tem um papel, né, o cérebro do sócio ele tem um papel importante nesse lado da precificação, mas você não vai partir do zero, você vai partir de um histórico que te diz que, na média, para esse tipo de demanda, você cobra esse valor e você tem todo esse contexto de execução que envolve X pessoas com esses graus de senioridade, isso te custa tantas horas de trabalho, então você vai ter um custo, eventualmente você vai ter, sei lá, 20% de rentabilidade, mas eu vejo muito a criação da memória para juntar com o que está na cabeça dos sócios, com o feeling dos sócios, que aí também entra aquela coisa, mas eu não acho que esse cliente vai pagar esse valor, ou então, de repente, eu acho que ele vai pagar mais, ou então eu tenho que tentar olhar esse serviço como uma porta de entrada, então eu vou cobrar menos. O que eu acho é que nada deve ser visto de forma pontual, como um ponto solto. Você sempre tem que estar conectando esse ponto que você está trabalhando com outros que já existem e até já antecipando futuros pontos aos quais você vai conectar esse ponto que você está focando no momento. Acho que deu uma viajada aqui, mas acho que Não, mas tá sensacional, Marco. Eu lembrei. Tá claro a ideia, né? Lembrei que desde que, quando eu entrei no mercado jurídico, tive uma chefe muito boa, e ela falou da importância das horas, de você ter ali tudo. E aí eu nunca mais parei de fazer, mesmo quando não era obrigado. Mas eu tenho uma planilha, sei, assim, há uns 10 anos eu sei quantas horas eu gasto por cada tipo de serviço, por cada coisa que eu estou fazendo, quanto que eu estou estudando, quanto tempo. Eu comecei a metrificar tudo. Com certeza. É animal, porque daí isso daí ajuda você a se organizar também. Então isso que você traz é muito, muito rico, Marco. E, Marco, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no BD Law, por ter compartilhado a sua experiência com a gente. Eu queria saber se você tem algum contato para deixar para quem quiser conhecer ou quiser falar com você. Não, maravilha. Eu acho que o melhor contato é me procurar no LinkedIn, procurar por Marco Antônio Gonçalves, com um foguetinho no final do nome. Aí a gente se conecta por lá e fica fácil, enfim, trocar ideia e do meu perfil conhecer, enfim, a minha consultoria, o meu Substack Horizontes, onde eu escrevo regularmente, e outras frentes de trabalho. E assim a gente segue adiante. Excelente, Marco. Pessoal, a gente vai ficando por aqui, não deixe de nos seguir nas redes sociais. Estamos lá no Instagram, no @BDenLaw, e no meu LinkedIn, Gabriel Bidini, onde vocês vão encontrar conteúdo sobre desenvolvimento de negócios e mercado jurídico. Este é o BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Nos vemos no próximo episódio e até lá. BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende.